E hoje vamos estar a falar deles, dos requintados geckos africanos, cauda gorda. Estes distintos cavalheiros, tantas vezes ofuscados pelos seus primos geckos leopardos. E hoje vamos estar a falar dos Hemiteconix Hemiteconix caudicintus. Hemiteconix caudicitus. Whatever. Com toda a classe possível. Feras, a minha graça é Rafael. Este é o bicho do mato. Ambrósio, solta o genérico. Gecko africano ou gecko de cauda gorda? Ou para os mais fãs de uma espanholada, gecko de cola gorda. Pois é, eu para contrariar a maioria, porque gosto de contrariar e porque estou sempre do lado dos mais desfavorecidos e oprimidos, decidi fazer o vídeo dos geckos africanos antes de fazer o vídeo dos geckos mais comuns e mais comercializados do mundo. Os seus primos gecko leopardo. E porque gosto mais de gecko africano. São gostos. Mas o vídeo hoje é sobre estes amigos oriundos de África, da África subsaariana, de regiões semiáridas, mais precisamente zonas que ainda que sejam desérticas, não deixam de ser locais com umidade e com vegetação. Normalmente eles habitam zonas de pasto. Tenham isto em consideração quando falarmos do substrato, tá? Como sempre, é importante saber o tamanho que o animal vai atingir. E o tamanho dos geckos africanos é um fator que acaba por contar muito para quem está a considerar ter o seu primeiro réptil. E muitos são os motivos para começar no hobby com esta espécie. Entre elas estão o seu tamanho, o seu temperamento e esperança média de vida. No que toca ao tamanho, é aquele tamanho perfeito, não é? 15 a 20 centímetros. Não chega a ser um réptil micro, mas também não é um tamanho exagerado que não cabe em lado nenhum. Isto continua a ser sobre geckos. Qualquer semelhança com qualquer promiscuidade é fruto das vossas mentes porcas e poluídas. Ganda pausa. E poluídas. O temperamento é bastante tranquilo. Arrisco-me a dizer que são ainda mais dóceis do que os seus primos. Os lá provenientes do Médio Oriente, os geckos leopardos. Isso é um tema para outro vídeo. Dependendo da altura que estás a ver, pode já estar no cartão ou não. Mentira absoluta! Toleram bastante bem o manuseio. Raramente consideram morder. Esta é um bocado assim mais arisca, não curto muito. No entanto, há algumas considerações que devemos ter em conta. Apesar da reticência em morder, por vezes acontece. E estamos a falar de um animal que já consegue ferir e magoar, mas também não é nada para ir além. Outro detalhe, de dizer que estas meninas têm cerca de um ano. Ainda não têm um ano. Elas vão ficar com cerca do dobro do tamanho, mais ou menos. Se calhar nem tanto. Um bocadinho mais gordas e mais largas. Ficam mais corpulentas. O tamanho é mais ou menos este. Outro detalhe que temos de ter em consideração é que estes bacanos podem soltar a cauda. Esta caudazinha aqui gorda. Tu não te vais mandar, pai, não? Estás bué da suicida, meu. Eles conseguem soltá-la. E eles podem saltar a cauda por N razões, como mecanismo de defesa. E por isso é importante não estressar o animal e agarrar da maneira mais segura e cuidadosa possível. Ao caso contrário, ele vai-vos deixar com o cu nas mãos. O que pode soar bem, mas não é muito agradável. A cauda volta a crescer, é uma realidade, mas uma cauda regenerada fica sempre com um aspecto de bolha que não é porreiro. Eu não tenho nenhum para mostrar porque os meus animais são bem tratados. Estou a brincar, pode acontecer. Eu felizmente nenhum dos meus soltou a cauda e não teve de regenerar. Sorte. Mas pode acontecer eles perderem a cauda por razões alheias ao dono. Mas maior parte das vezes, desculpem a opinião polémica, mas é mesmo só negligência. Eu sei, isto está a parecer demasiado moralista. E eu até pedia aqui uma piada, não é? Mas eu não brinco quando se trata de rabos. Há coisas que temos de levar com uma certa seriedade. Para! Oh, Risquinhas, para! Oi? Sim, não há agarros. O último ponto, que pelo menos para mim conta muito, é a sua durabilidade. A sua esperança média de vida. Quando eu adquiro um animal, ele passa a ser membro da minha família. Por isso, o que eu quero mais é que ele dure o máximo de anos possível. E os geckos africanos em cativeiro podem viver de 10 a 20 anos, ou até ultrapassar.
O que acaba por ser perfeito, pois eu sei que tão cedo não vou perder um amigo. No que toca ao convívio com crianças, é um bom animal para educar os mais pequenos sobre répteis. No entanto, temos de ter em conta que é um animal relativamente frágil, que deve ser sempre manuseada por ou com a supervisão de alguém responsável ou adulta. E sim, uma não é sinónima da outra. 100% das pessoas que usam ou trabalham com produtos químicos ou ácidos, tipo soda cáustica, são adultos. E ainda assim, na embalagem, é preciso ter as instruções não ingerir. Por isso ser adulto e ser responsável é relativo. Outra curiosidade. Este gecko possui pálpebras que podem piscar. Eles piscam o olho. Tão fofo, e fazem assim. E consegue mover a órbita ocular. É fácil de manusear, mas um ponto fraco é que estes amigos não possuem almofada adesiva nas patas, ao contrário de muitos dos outros geckos. E assim sendo, ele não é grande campeão a agarrar-se e a trepar coisas. Não é. Vai cair. Eles são terrestres. Por isso, a responsabilidade deste não se estatelar no chão é inteiramente do dono. Sim, não há agarros. O seu nome deriva do óbvio, não é? É um gecko, vem de África e tem uma cauda gorda, que serve para reservas de gordura para que o animal sobreviva durante longos períodos sem comer. Mano, tu vais-te mandar. Tu estás suicida. Irra. O bom de falar sobre grecos? Grecos não. São os geckos gregos. O bom de falar sobre geckos é que eu sei que nunca vou ficar sem tema. Porque há centenas de espécimes que é permitido ter. E eu posso sempre fazer mais um vídeo sobre o gecko. Antes de deixares o... Espécies. Enganei. Isto foi a minha barriga. É outro animal que está com fome. Antes de deixares o teu like e subscrição, queria aqui deixar uma mensagem séria. Muitos entendidos e biólogos de taberna dizem: isso é um animal selvagem, deveria estar na natureza. Ora, todo o animal comercializado na Europa tem de ter registro de proveniência a atestar que não foi capturado na natureza. E estamos a falar que são animais de quinta, 10ª, 20ª geração, nascido em cativeiro, filhos de cativeiro, netos de cativeiro. Ainda que se tratem de espécies exóticas, não são animais silvestres. Não são animais selvagens. Isto não é um animal selvagem. Um animal selvagem não me ia deixar fazer isto. São animais que seria muito difícil ou quase impossível de serem reintroduzidos na natureza. Tal como um cão, também este tem de ter cuidados, de ser tratado, acompanhado pelo veterinário. E as pessoas criticam a posse destes animais, mas continuam a ter cães, gatos e periquitos em apartamentos e gaiolas minúsculas e todas as semanas vão comprar carne ao talho. São hipócritas. Eu não critico quem o faz. Apenas critico os falsos moralistas de bancada, que deviam pegar num livro e estudar o processo de domesticação dos animais, biologia e zoologia, antes de cuspirem balelas. Irritam! Terrário e coabitação. Por falar em tratar bem dos animais, o tamanho do terrário deve ser no mínimo 30 cm por 25, mas o ideal seria ter pelo menos 45 por 45, no mínimo. E o terrário, como sempre, pode ser inteiramente de vidro, de acrílico, PVC e até mesmo de madeira. O que, devido às umidades relativas que estes meninos precisam, talvez não seja a melhor alternativa, porque a madeira vai inchar. Não esquecer que se trata de um bicho terrestre, ao contrário da grande parte da família dos geckonidae. Estes são péssimos trepadores, são. Por isso, deem preferência a terrários com espaço amplo, terrestre e pouca altura. Eles não vão trepar. Como sempre, o terrário deve ser bastante ventilado e deve oferecer todos os cuidados e requisitos inerentes ao bem-estar do animal. Muita gente tem a ideia brilhante de fazer terrários comunitários, não sou dono da verdade e já vi casos de sucesso. No entanto, vamos olhar de um ponto de vista natural. O gecko é um animal solitário e é noturno. Existe a discussão, eu já falo disso mais daqui para a frente, mas vamos assumir que é um animal noturno, que normalmente só procura outro gecko para procriar e depois da cópula vai cada um para o seu lado. Por isso, porquê juntar dois exemplares? Porquê? Isto, a meu ver, só vai causar stress, lutas por território ou dominância, e no caso de manterem um casal, o macho vai acabar por deixar a fêmea exausta por razões óbvias. Porque os gajos estão sempre prontos. Os geckos não respeitam tanto a vontade e a liberdade como os humanos. É pá, se quiserem cancelem a natureza, mas é verdade. Mas se ainda assim forem teimosos e juntarem dois exemplares, tenham o cuidado de fornecer pelo menos vários esconderijos pelo terrário
e bastante espaço, que é para evitar lutas e caudas partidas. Tá? Com esta exaltei-me. Às vezes exalto. Aquecimento e luz. Os sócios, neste caso, as sócias, são da África. São da África. Por isso querem calor. Já estão aqui todas chatas porque estão com frio, querem calor. O hotspot poderá chegar a rondar os 30 graus, mantendo a zona circundante aí na casa dos 28. E como sempre, o terrário deverá ter um gradiente de temperatura, com uma zona fria e uma zona quente. Mais uma vez, os répteis regulam a sua temperatura através do meio, pois são ectotérmicos, que é basicamente o mesmo que dizer que não conseguem gerar calor interno para regular a temperatura. O aquecimento pode ir desde lâmpadas de cerâmica a tapetes de aquecimento. Nunca usem aquelas pedras tipo toca, que aquecem e que ficam dentro do terrário. Facilmente dão problemas, sobreaquecem, queimam. E o animal vê-se fechado dentro de um autêntico fornozinho. Não vai ser fixe. Sendo um animal terrestre, eu opto sempre por ter a fonte de calor situada em baixo do terrário e não uso lâmpada. Mas é só porque eu acho que funciona melhor. Podem utilizar a lâmpada. Neste caso, não precisam ter grande preocupação com a proteção porque eles não vão trepar. Dificilmente. Se estiver bastante mais alto, eles não vão trepar. No que toca a luzes, existe ainda o debate se o gecko africano é noturno ou crepuscular, como disse ainda há bocado. Mas uma coisa é certa, ele caça e é mais ativo quando a luz abandona o céu, quando já não está sol. Quando o sol se está a pôr ou quando é noite cerrada. Por isso, não tem grandes requisitos de iluminação UVB. Não é necessário. No entanto, é o que eu digo sempre, mais vale a mais do que a menos. Quanto melhor simulem o habitat, melhor condições oferecem ao animal. Mas atenção, apesar de não precisarem de radiação UV, eles precisam de um ciclo de dia e noite. Precisam de perceber a claridade. Pode ser através de uma janela, como, se tiverem essa possibilidade, coloquem uma luz de UVB de baixo gradiente, de 2%, 5%, aquelas mais fracas, porque eles não têm necessidade de ter um fator do UVB muito alto. Durante a noite, a temperatura média do terrário deve cair para perto dos 20 graus. 21 a 23 graus será perfeito. E isto convém mesmo, que é para lhes dar um ciclo de dia e de noite. Por isso volto a dizer, termostato, porque não vão conseguir fazer isto à mão. Termostato são 10 euros. Mandem vir do eles. Pronto, se for daquela marca em terra, podes patrocinar a gente. É mais caro, mas também são melhores, duram mais. Patrocina nós. Patrocina nós. Gente, terra! Acaba em terra. Acabam todas, por isso. Qualquer uma pode me patrocinar. Como disse no início do vídeo, eles habitam em zonas de pasto. Por isso, são zonas que possuem uma certa umidade. Assim sendo, a umidade ideal para esta espécie situa-se entre os 50% e os 60%, podendo chegar aos 70%. E qual é o melhor substrato? Como sempre, o melhor não é necessariamente o mais natural. E por isso, o papel é uma ótima solução, desde que tenham cuidado com a alimentação para eles não ingerirem o papel e não causar compactação. Mas se forem apaixonados por terrários naturais, o que posso aconselhar é uma mistura de terra, de vaso natural, ou até mesmo fibra de coco, que é o que eu uso, e nunca tive problemas. Existe quem diga que a fibra de coco pode ser ingerida e que pode causar compactação, mas se tiverem cuidado na alimentação, e atenção, eu deixo o alimento vivo, os grilos, soltos para eles caçarem, e mesmo assim nunca tive problemas. Já tenho geckos desde 2015 e honestamente nunca assisti a compactações, mas sei de casos que já aconteceram. Mas lá está, eu não acho que o animal seja parvo o suficiente para comer algo que não consegue digerir, pelo menos não em quantidades que o matem. Outra coisa importante a ter dentro do terrário é uma toca úmida. Eu uso estes tupperwares. Assistente, se faz favor. O importante é sempre ter uma toca, como eu estava a dizer, na zona quente e outras na zona fria, ir espalhando. O animal gosta de estar escondido, é um bicho que vive em tocas, por isso é muito benéfico para ele ter onde se esconder. Outra coisa importante a ter dentro do terrário é uma toca úmida. É uma toca úmida. Eu uso estes tupperwares, mas dos chineses, porque eu não tenho dinheiro para comprar a da marca Tupperware. Muito menos para estragar com a tampa, não é? Que é basicamente estas caixas que têm musgo que compra em qualquer loja de animais hoje em dia. Isto vem assim, parece umas placas de AX. Disparate, assim umas tiras de musgo que vocês metem em água quente e ele depois fica assim, está meio úmido.
como conseguem ver, e o animal mete-se aqui dentro através do buraco, e aqui a umidade está sempre certa, mesmo que seque muito o substrato do terrário, eles vão ter sempre uma zona para conseguir ter mais umidade e fazer as mudas mais saudáveis. E assim nunca vão ter problemas com as mudas. Tu queres estar guardado? Pronto, eu vou-te deixar assim. Sim, porque estes meninos mudam de pele. Isto é, escamam e comem a pele velha, como uma forma de instinto de proteção, para ocultar vestígios sobre a sua presença. Eu, por acaso, também tive um colega na primária que comia as peles dos dedos, mas no caso deste último era mesmo só porque era porco. Por falar em comidas nojentas, um dos pontos que talvez seja o mais desafiante e que torna a decisão de ter um gecko destes mais tricky é que estes badamecos só comem alimento vivo. E só devem comer alimento vivo. Não deem daquele seco, nem camarões, os gamarãs. Não! Alimento vivo. Nomeadamente insetos. Porque ele é insetívoro. Não come florzinhas, não come frutinhas, come insetozinhos. Por isso deve comer principalmente grilos e barata, a.k.a. dúbias. Pode comer também larvas do mel, larvas da cera, larvas de tenébrio, larva de zoofoba. No caso desta última, cuidado com a cabeça da zoofoba. Ela tem pinças e aquilo morde mesmo. Aleija inclusivamente a nós. Aquilo morde que dói e pode chegar a magoar o animal. Como eu sou assim um papá, muito mariquinhas. Não posso dizer isto, pois não. Esta expressão não... Agora não posso. É um papá quê? Prendado? Por isso eu só dou a zoofoba que passou pela guilhotina. Eu basicamente... é cortar. Quando é para geckos, para o dragão barbudo isso não, mas para os geckos, corta-se a cabeça da zoofoba. Epá, e os grilos a cantarem são chatos, eu admito, é verdade, é um bocado chato. Para complementar a alimentação, então mas agora está tudo escondido, então agora vou pôr a toca aqui, que é para vocês virem para aqui. Para complementar a alimentação, deve deixar-se um fresquinho com um complexo vitamínico que contenha cálcio D3. Há próprios para eles, há sempre disponível em qualquer loja de animais, e os insetos devem ser ocasionalmente passados por este cálcio. E claro, como sempre, um depósitozinho com água fresca. Este depósito não precisa de ser grande, pouco maior que a cabeça do animal. Não tenho aqui nenhum para mostrar, mas sempre com água fresca, mas não precisa de ser grande, porque o animal não é um nadador excepcional, nem bom sequer, e dificilmente vai querer estar dentro d'água. Por isso, é mesmo só para ver. Acho que abordei tudo. Antes de te ires embora e deixares o like e a subscrição e carregares no badalo, diz-me aí nos comentários o que é que estás a achar, a tua opinião. O que é que gostarias que eu trouxesse mais para o canal. Para mim tem estado a ser um enorme prazer fazer estes vídeos. Obrigado a quem tem assistido e a quem tem apoiado. Vocês são tudo. Espero que te tenhas divertido. Eu certamente que me diverti. O meu nome é Rafa. Esta é a Fiora. Esta tem nome? Ária. Esta é a Fiora, esta é a Ária. Isto são os bichos da minha mulher. Como vocês veem, eu é mesmo cobras. Isto é dela. Este foi o bicho do mato. Gostei muito de estar contigo. Vemo-nos num próximo.